A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma alegria tremenda estar aqui, poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que também ministrou ao meu coração já no início dessa semana, que a gente vai encontrar no livro de Jeremias. Fica até o final, porque Deus tem algo para te falar, assim como tem falado ao meu coração. E vai também e principalmente para aquelas pessoas que estão passando um momento de ansiedade, um momento de deserto que nós chamamos, um momento de opressão até mesmo, com vários pensamentos, com muita dificuldade, muita luta. Saiba que o deserto, ele não é para matar, o deserto ele é para fortificar, para fortalecer aqueles que esperam em Deus, aqueles que confiam. Então, já vou dizendo para você desde agora, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus, porque o deserto ele vai te fortalecer. E parece ser muito clichê falar esse tipo de coisa, porque sempre quando a gente está com dificuldade, está passando por um momento muito difícil, sempre tem alguém que diz, não, fica tranquilo, esse deserto vai passar, e às vezes não é o que a gente quer ouvir. Às vezes a gente quer um abraço, às vezes a gente quer um pouco mais de atenção, mas é verdade. O deserto, ele passa. Se você está passando por esse momento, um momento de humilhação, um momento de renúncia, sabe? Um momento de que parece que você está sozinho, ninguém compreende a sua dor, parece que até Deus ele está em silêncio com você e você pensa, cara, eu não vou aguentar. Eu quero que você saiba, assim como eu também tenho essa certeza, que é nesse momento que Deus realmente ele está observando, ele está contemplando, porque a palavra diz que o Senhor ele é onipresente, onisciente e onipotente, que quer dizer que ele está em tudo, ele vê tudo, sabe de tudo e pode tudo. O Salmo 139 ele vai dizer isso. Para onde eu irei, se eu for ao mais alto do céu, o Senhor está lá. Se for ao mais profundo dos mares, o Senhor também está lá. Quando você puder, leia o Salmo 139. Mas o que eu quero dizer aqui é que Deus ele vê o nosso sofrimento e muitas pessoas podem até ficar revoltadas, podem ficar chateadas e dizer, mas se Deus está vendo, por que ele não está fazendo nada? Por que ele não me socorre? Porque esse é o momento onde ele está contemplando. Contemplando quer dizer que ele está observando, sabe? Não quer dizer que ele não vai te ajudar. Mas assim como Jesus foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo inimigo, teve um tempo que o Senhor precisou observar. Na verdade, todo o tempo o Senhor observou essa caminhada de Jesus, estando com Jesus, mas precisando observar. Em alguns momentos ele aparecia e dizia: esse é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Mas era nos momentos onde eram mais difíceis, onde o povo estava meio duvidoso. A Bíblia vai relatar que o céu trovoava, ouvia-se um grande barulho estrondando e Deus dizia: esse é o meu filho. Naquele momento onde tudo estava contrário e Jesus firme, porque ele tinha uma missão. E assim você também tem uma missão, sabe? Nós temos uma comissão que é chamada. Jesus tem a missão principal que veio para nos salvar e nós temos uma comissão. Uma dessas comissões são justamente a gente pregar um para os outros, que é o que eu estou fazendo aqui. Eu venho pregar com o meu testemunho de fé, com o testemunho de coisas que eu tenho vivido. Então eu quero dizer para você que está passando por um momento de aflição, um momento de, sabe, até perturbação, não consegue dormir direito, saiba que eu também enfrento, já enfrentei esse tipo de coisa e a minha esperança sempre esteve no Senhor. Aqueles momentos que parece que ninguém está te ouvindo, ninguém, nem mesmo Deus, só parece, tá? Deus está te ouvindo sim. E a gente vai ler por que acontece esses momentos na vida de quem realmente crê em Deus, de quem realmente está buscando, e você vai entender que é um processo de Deus, sabe? E para deixar claro, você pode até olhar para algumas pessoas e pensar assim, mas eu vejo uma pessoa que nem segue os princípios de Deus, uma pessoa que está fazendo tudo errado e parece que tudo vai bem para ela. E isso já aconteceu até com Davi. Davi, no livro de Salmo, ele relata sobre isso. Senhor, parece que os ímpios eles estão prosperando muito mais do que eu, sabe? Os ímpios procuram fazer maldade e aí Deus vai falar para Davi, Davi, não se incomode com o que os ímpios estão fazendo, eu cuidarei deles. É mais ou menos isso, né?
para você entender melhor, vai lendo o livro de Salmos, tá? Eu só estou aqui trazendo um pouco mais para a nossa linguagem, mas é isso que o Senhor diz. Quando Davi está aflito, sendo perseguido, ele fala, Senhor, tá todo mundo que é ímpio fazendo o que é errado, que não se preocupa com o Senhor, tá prosperando, e eu aqui fazendo, né, buscando a tua vontade, estou nessa aflição toda. Então, Deus consola ele e conforta dizendo, tenha paciência, sabe? Deus vê tudo e está em tudo. Mas vamos dar seguimento aqui no que eu estava falando, de que, sabe, tem no livro de Jeremias uma motivação por trás disso, sabe, uma explicação do Senhor para quando nós estamos passando por esse momento de aflição, de que parece que, sabe, estamos sendo humilhados, e é para que a gente possa se consertar, sabe? Ninguém é santo, então tem momentos que Deus ele precisa corrigir a gente para que a gente corrija a nossa rota, alinhe o nosso caminho com o Senhor e siga tudo bem, e a recompensa ela vem. Aí você pode dizer, mas eu estou fazendo tudo corretamente e mesmo assim tá tudo mais difícil. Então tenha paciência, você vai entender aqui na palavra que é preciso ter paciência nesses momentos, porque Deus ele está vendo e ele vai te confortar e ele vai te abençoar muito mais. Antes de fazer essa leitura, eu vou te lembrar sobre Jó. Talvez você não ouviu, ou se já ouviu, eu vou te lembrar. Jó tinha de tudo, né? Tinha 10 filhos, Jó tinha muitas riquezas e por um momento ele foi testado em sua fé para saber se realmente o coração dele estava em Deus. E depois você sabe o final da história, ele foi restituído muitas vezes mais, mas ele teve fé em Deus. Então, temos relatos, temos aí, né, histórias bíblicas que são histórias verdadeiras, tá bom? Registradas, estão na Bíblia, para que a gente tenha esse ânimo. Mas vamos ler aqui o livro de Jeremias, no capítulo 18, para a gente entender como é que funciona essa fase onde nós estamos aí passando por essa, sabe, como se estivéssemos sendo, sabe, peneirados, como se estivéssemos sendo humilhados. Isso acontece, tá? Mas tem de bom ânimo. Eu vou ler aqui para você, tá no livro de Jeremias, capítulo 18, que fala sobre o vaso do oleiro. Vai dizer assim, ó: a palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça à casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, aqui Jeremias, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia, de barro se estragou nas mãos. Aí ele está dizendo aqui, ó, o oleiro estava fazendo um vaso, e aí esse vaso estragou nas mãos dele, né? Na hora que ele estava moldando lá, acabou estragando nas suas mãos. Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro da mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Então aqui você entende, você está passando uma situação difícil, está tudo difícil, e aí você se sente nesse momento humilhado, né, de repente abandonado, estragado, como a gente pensa, né, nas mãos, né, do oleiro. Você, cara, eu não estou servindo para nada. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou estragado, eu não, sabe? E aí o Senhor vai dizer: eu vou fazer com você o que eu bem entender. Mas não quer dizer que ele vai fazer maldade, porque Deus não procede a maldade de Deus. A Bíblia também fala muito claramente sobre isso. Ele vai dizer assim: calma, eu vou refazer, eu posso fazer com você o que quiser. Então, se você está num momento de humilhação, no momento que você está se sentindo abatido, que você não está se sentindo com serventia para nada, não está se sentindo útil, eu
vou refazer. Só tenha paciência. Assim como o oleiro faz, assim como ele trabalha um barro para fazer um vaso, o Senhor, o Senhor, trabalho em você, ó casa de Israel. Eu trabalho em você que está aí ouvindo, que está recebendo essa mensagem. Então o Senhor, ele pode tirar você do fundo do poço, talvez onde é que você se encontra, e colocar você nos mais altos lugares. A Bíblia deixa muito claro, aquele que se exalta, esse é abatido. E aquele que se humilha perante a Deus, não é que você tem que ficar se humilhando para um e para outro, né? Não é isso. Aquele que se humilha perante a Deus, esse aí pode ser, sim, exaltado. E se humilhar perante a Deus é reconhecer, olha Deus, eu fiz tudo errado, eu procurei fazer as coisas de uma forma que o Senhor não se agrada, então eis-me aqui. Eu me humilho diante de ti, dizendo, eu não sei o que eu estou fazendo, eu preciso de ajuda. E aí o Senhor, reconhecendo essa verdade do seu coração, aí ele começa a trabalhar. Ele dói o processo, sabe? É muito dolorido, eu já vivi isso na minha vida, e tem momentos que a gente se preocupa muito em, meu Deus, quando é que vai passar essa prova? Mas é ter paciência, porque o Senhor vai moldando você, vai moldando o seu caráter. O perdão, ele é imediato, se você reconhecer, se arrepender, se você estiver fazendo algo errado ou fez, o perdão ele é imediato, porém, a gente ainda acaba colhendo algumas atitudes que a gente, né, acabou semeando aí, mas ela passa. Tem uma passagem onde Davi comete um pecado, e aí o profeta visita ele e fala sobre esse pecado, e ele pergunta, você prefere cair na mão de Deus ou você prefere cair na mão dos homens? Aí dá um prazo lá, quanto tempo ele vai estar passando uma dificuldade na mão de Deus, ele fala, eu prefiro cair na mão de Deus, que é bom e misericordioso. Entende? Então, todo o processo ele passa. Se você plantou sementes ruins, uma hora a colheita vai acabar. Você não pode continuar plantando. Se você está plantando algo ruim, bota a mão na consciência, porque Gálatas 6 fala sobre isso. O que o homem semeia, certamente colherá. Então, bota a mão na consciência, aguenta firme, porque tem que colher realmente, não tem como. Então, para de fazer e para de semear coisas ruins, espera essa colheita, ela vai acabar uma hora e começa já a partir de hoje plantando coisas boas, vai plantando, porque quanto mais coisas boas você planta, mais coisas boas você colhe, tá bom? A gente vai ler uma passagem aqui também, que eu citei antes, que está no livro de Tiago, capítulo 8, que fala justamente sobre se achegar a Deus. Então, assim, você tem que entender que quando você está passando um momento difícil, aí que você precisa se achegar mais a Deus, não procurar o lamaçal e continuar rolando na lama, porque isso aí, cara, isso aí só piora. Então você precisa, tô passando um momento ruim. Não só nos ruins, em todos os momentos nós temos que consagrar a nossa vida a Deus, todos os momentos da nossa vida nós temos que levar ao pé da cruz, aos pés de Deus, e felizes ou tristes, a gente precisa estar buscando o Senhor. Mas aí a gente vai entrar aqui no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8, para você entender sobre se achegar mais a Deus, principalmente nesse momento. E volto a dizer para você, as coisas vão dar certo se você voltar o seu coração para Deus. Se você continuar buscando a face de Deus, orando, não sei se você jejua, mas é importante jejuar não como troca, mas como um sacrifício ao Senhor de dizer, Senhor Deus, eu renuncio aos meus desejos da carne para enfraquecer os desejos da carne e fortalecer o teu espírito, fortalecer a minha alma no Senhor. Aí aqui a gente vai fazer essa leitura no livro de Tiago, que vai dizer assim, ó, o Senhor está falando através de Tiago, né, sobre a amizade com o mundo. E aí ele vai contando para que a gente não tenha amizade com o mundo, e não quer dizer que você tem que ser isolado das pessoas. Está dizendo, né, trazendo para a nossa linguagem de hoje, olha, toma cuidado com certos tipos de conversa, se você se assentar numa roda de conversa onde as pessoas estão escarnecendo umas às outras, falando mal, planejando mal, não faça amizade com esse tipo de gente. Se você não consegue influenciar essas pessoas para buscar a Deus, se você não consegue influenciar elas para o bem, então é melhor que não mantenha esse tipo de amizade. Eu sei que é difícil, mas é uma verdade, sabe? Porque pode ser que corrompa os seus bons costumes, corrompa a vida que você está buscando.
Eu, particularmente, né, tenho muitos conhecidos, muitos mesmo, eu gosto de me comunicar com as pessoas, porém, de algumas eu precisei me afastar um pouco mais, porque tem maus costumes, né? Não é que sejam más pessoas, mas estão presas em maus costumes que eu já tentei alertar que isso não é o caminho que eu estou buscando, e aí a gente vê que tem um conflito de interesses, né? Então, assim, eu estou buscando um caminho da santidade, da bondade, o caminho de Deus, tá? Não sou santo, mas estou buscando um caminho limpo, um caminho do sagrado, e é muito importante que eu me mantenha longe de certos tipos de assuntos, de coisas que não convêm realmente nos caminhos de Deus. Mas vamos lá, na leitura que eu quero fazer aqui. Aí Tiago está falando aqui para o pessoal sobre a amizade com o mundo, ele vai chegar aqui e vai dizer, ó, portanto, no capítulo 4, versículo 7, aí a gente vai para o 8. 7, versículo 7 vai dizer assim, ó, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Justamente o que eu estava falando, que a gente precisa se humilhar diante de Deus para que a gente seja exaltado também diante de Deus e também diante dos homens. Entende? Então, quando eu falo se humilhar, é só diante de Deus, de dizer, Deus, eu sou um pecador, eu preciso limpar as minhas mãos, os meus lábios, os meus pensamentos, que é muito difícil, né? O mais difícil é a gente limpar os nossos pensamentos, que a gente está pensando centenas de coisas por minuto. Mas quanto mais a gente busca a palavra de Deus, quanto mais a gente coloca hinos, louvores que são consagrados a Deus, mais a gente vai limpando, purificando o ambiente em que a gente mora, que a gente vive, e as pessoas começam a notar a diferença, de dizer, olha, você está diferente, o que está acontecendo? Você está com a imagem mais limpa. Isso é, sabe, é a palavra de Deus, isso é o Espírito de Deus começando a trabalhar em você, limpando você. Então, para que a gente vença esse momento de humilhação, esse momento de dificuldade, é muito importante que a gente continue na disciplina de buscar a Deus. Se errou, tudo bem, não tem problema. Levanta, sacode a poeira e vai. Ninguém é perfeito. Tem um momento que a gente erra mesmo, ninguém é perfeito. Então, levantou, sacudiu a poeira, continua na disciplina. Não desiste, não volte para o lamaçal, não volte a rolar na lama, que isso não vai resolver. Não plante nada de ruim, porque isso não vai resolver. Porque eu vou ser bem sincero para você, eu sou um ser humano, então tem momentos onde eu sou injustiçado, de repente alguém fala uma coisa, uma atrocidade ao meu respeito, coisas que são inverdades, né? E eu tento fazer a justiça própria e depois eu penso, cara, não adianta eu tentar fazer a justiça própria. Deixa nas mãos de Deus, que uma hora a verdade surge, uma hora alguém, sabe, me defende. Então a gente, sabe, tá no mundo, inserido no mundo, mas nós não somos do mundo. A gente precisa ser luz e sal da terra, tá? Então, a gente só é luz e sal da terra buscando a Deus, vivendo da forma que agrada a Deus. E eu sei que é difícil, eu sempre falo isso, eu sei que é difícil, mas é o caminho da disciplina, né? Isso traz uma certa alegria. Nós já vivemos pela graça, sabe, que é um favor imerecido, mas nós precisamos buscar a disciplina de caminhar com Deus. E vai ficando mais fácil, quanto mais você vai se esforçando, vai ficando mais fácil. Tem hora que vai ser difícil, aí você tem que buscar o auxílio de Deus. Mas o resumo dessa mensagem é só para dizer para você: tenha calma, o deserto vai passar, isso é verdade, isso são promessas de Deus, porém você precisa continuar confiando nele, vença o inimigo com a palavra, com oração, louve ao Senhor e tudo vai dar certo, e já deu certo em nome de Jesus. Fique com Deus, um forte abraço, um beijo no seu coração. Estou aqui, toda semana estou postando vídeos, mas baseado na palavra mesmo, sabe? Eu não quero postar nada em vão, nada para ficar hypando, não é nada dessas coisas. É o que vem do coração de Deus mesmo, para mim e para você. Então, acompanhe o canal.
Se você gostou, curta e compartilhe, mas só se você gostou, se tocou no seu coração, tá? O intuito aqui não é nem tanto tá ganhando seguidores, esse tipo de coisa. O intuito é a palavra de Deus. Mas quanto mais compartilha, mais pessoas são alcançadas, tá bom? Então é isso. Fique com Deus e amém.